há milhares de companheiros que dormem indefinidamente. Não. Indefinidamente. Enquanto se alonga debalde para... Debalde também está errado. Enquanto se alonga debalde. Para eles, o glorioso dia de experiência sobre a terra. Agora sim, agora está correto. Bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior. Por acaso, você já se imaginou treinando a sua oratória? Ainda não? Então imagine a seguinte situação. Você, trabalhador de uma casa espírita há muito tempo, em um dia comum de trabalho, você se encontra feliz porque será mais um dia da apresentação de uma belíssima palestra de um dos oradores muito comuns, o qual as pessoas do centro já se acostumaram. Entretanto, o tempo vai passando e você percebe que restam apenas 10 minutos para o início da palestra. É quando você, com toda a sagacidade, pega o seu telefone e liga para ele e descobre que ele está muito distante, preso num congestionamento, portanto, não chegará a tempo para a tarefa. O que fazer? Plano B. Você percorre toda a sua casa espírita em busca daqueles tarefeiros mais gabaritados, os que já estão acostumados a fazerem as suas preleções de improviso. E descobre que, por uma infeliz coincidência, neste dia, nenhum dos trabalhadores compareceu ao trabalho. Aí fica difícil. Então, só nos resta recorrer ao plano C. Mas você descobre que o plano C é você. E como agir numa situação inusitada como essa, quando você sequer se preparou? É por isso que estamos gravando este vídeo especialmente para você, para te motivar a assumir a importante tarefa de informar, à luz da boa nova de Jesus, a todos os homens e mulheres de boa vontade, que somos de origem divina e que deveremos trilhar juntos o caminho da autoiluminação para podermos aspirar, na vida futura, à felicidade reservada aos eleitos, conforme a promessa de Jesus. Mas você sabe exatamente o que é ser um preletor? O preletor é um orador comum, mas com a importante tarefa de levar às pessoas a boa nova de Jesus. Não só apenas nas reuniões públicas, onde se reúnem pessoas que ainda não têm o conhecimento doutrinário, mas que por simpatia ou necessidade comparecem à casa espírita. O preletor também deverá se preparar para ministrar aulas nos cursos básicos de espiritismo. Mas deverá trazer consigo que o mais relevante é entender o seu papel de facilitador do conhecimento doutrinário. É, portanto, uma via de mão dupla. Ora, estarei aprendendo para depois poder ensinar. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, juntos colocaremos a mão na roda para nos prepararmos para aquela situaçãozinha chata e inusitada de sermos pegos desprevenidamente para fazermos a condução de uma preleção evangélica. Então, vem comigo. A primeira coisa que nós temos que entender é a necessidade da escolha do tema. Antes mesmo de escolher um tema, é importante que o preletor conheça o objetivo de sua tarefa. Preletores poderão desenvolver uma tarefa evangélica ou aula do curso básico de Espiritismo. Em ambos os casos, o objetivo principal é instruir sobre as leis que regem a vida maior, pois a consolação a que todos buscam é fruto deste conhecimento. Conhecendo este objetivo, fica muito fácil escolher um tema. Escolha um tema de seu conhecimento e domínio. Mesmo assim, estude-o ardorosamente. Não se fixe apenas no texto evangélico, procure informações científicas, mas escolha informações não controversas.
Escolha as informações que ratifiquem os ensinamentos doutrinários e não aquelas que sugiram dúvidas. Inspirar as pessoas ao trabalho redentor é o objetivo. Foque sempre na vida futura. Quanto à exposição do seu tema, nós temos 2 aspectos: o desenvolvimento do tema e o uso das técnicas e dinâmicas, que falaremos no transcorrer deste vídeo. Tomemos, por exemplo, uma aula de curso básico com duração de 45 minutos. Nós teremos, de início, 5 minutos para fazer uma prece, para fazer a nossa apresentação pessoal, em seguida, a apresentação do tema. Deveremos, nestes 5 minutos, já utilizar estratégias para atrair a atenção do público para nós, para que não haja conversas paralelas e tampouco pessoas desatentas. Não devemos utilizar de preciosismo, que são aquelas palavras difíceis que já não se aplicam ao vocabulário atual. Também evitemos formalidades, assim como as desculpas, caso nos atrasarmos ou caso pronunciemos uma ou outra palavra em desacordo com a forma. Se eventualmente precisar retificar algo que foi dito errado, basta que faça assim: conversei ontem com Mário, digo com Pedro, e estará tudo resolvido. Nestes 5 minutos, nós poderemos iniciar a nossa exposição ou palestra através de um conto. Uma pequena história que sirva de impulsionamento para que nós passemos a seguir ao nosso conteúdo dentro de uma sequência lógica. Pode ser também uma pergunta para as pessoas que estiverem na condição de alunos do seu curso básico de Espiritismo, ou simplesmente trazer um fato do cotidiano. Lembremos que quando falamos de fato, devemos evitar a todo custo tratar de assuntos polêmicos, como política e futebol. A seguir, teremos 30 minutos para expor o nosso conteúdo dentro de uma sequência lógica, com encadeamento racional das ideias, sem que haja idas e vindas de frases repetidas ou de ideias já esposadas. E quando nos restarem 10 minutos, nós os reservaremos para fazer a nossa conclusão. E a conclusão consiste na fixação da ideia central. Ou seja, se o seu tema é amor ou perdão, nos seus 5 minutos iniciais você trouxe um conto, fez uma pergunta ou expôs um fato relacionado ao amor, para aguçar a curiosidade, para despertar a motivação sobre o tema. Nos 30 minutos de conteúdo, você fez o encadeamento de uma sequência lógica de ideias para que as pessoas compreendessem desde a natureza até a finalidade do amor ou do perdão, depende do tema. E nos 10 minutos finais, você reforçará, fixará a ideia central de forma simples, objetiva e rápida, contando uma história que sirva de desfecho, utilizando uma frase de efeito ou simplesmente fazendo a recapitulação sintética daquilo que foi esposado no conteúdo. Quanto à apresentação, a apresentação se dará dentro daqueles 5 minutos iniciais, onde você fará a sua saudação e dirá o seu nome. A saudação poderá ser bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você se encontrar. Na sequência, você dirá qual é a sua origem como tarefeiro preletor. Atualmente estou voluntário nesta ou naquela casa espírita. E finalizando a sua apresentação, você dirá qual é o tema da noite, do dia ou da tarde. Precedentemente, nós deveremos nos lembrar da importância da preparação espiritual. Normalmente, este tipo de preparação que vamos mostrar é feita em preleções evangélicas. Devemos fazer uma elevação simples. Não deveremos envolver nomes de entidades espirituais quaisquer, para que não haja nenhuma confusão sobre o nosso pertencimento aos postulados doutrinários do Espiritismo. Deveremos então citar apenas o anjo guardião, Jesus e Deus. E no final faremos a prece dominical, o Pai Nosso.
Assim encerraremos a primeira etapa dos 5 minutos e poderemos partir para os 30 minutos de conteúdo. É importante lembrar da necessidade de adotarmos uma postura adequada perante o nosso público. Na primeira imagem, nós percebemos que o preletor está voltado de frente para o público. E por que consideramos isso? Pela postura de suas mãos, que estão inclinadas à frente, na mesma direção do olhar do preletor. A postura é ereta e o público tem condições de visualizá-lo integralmente. Na segunda imagem, nós percebemos uma postura equivocada, onde o preletor está posicionado lateralmente em relação ao público, visto que o púlpito está na sua perpendicular. Isto faz com que ele tenha que voltar o olhar para o público, enquanto seu corpo está em outra posição. Outro equívoco: o preletor trouxe uma cópia de segurança daquilo que ele se dispôs a falar, ou aquilo que ele preparou para prelecionar. E ao invés de utilizar-se do recurso natural que seria o púlpito, ele carrega uma folha de papel às mãos. Isto não é o ideal, visto que toda vez que ele tiver de lançar o olhar sobre a folha de papel, fatalmente fará com que o público também se distraia e acompanhe a movimentação de suas mãos, ao invés de prestar atenção naquilo que ele fala. A gesticulação deverá ocorrer com as mãos livres, sem a presença de nenhum objeto, caneta ou papel, dentro de um quadrante delimitado em relação ao seu corpo, não ultrapassando o limite dos ombros e também não ultrapassando o limite do plexo solar. Ambos os braços deverão estar próximos ao corpo e o antebraço poderá se movimentar livremente, assim como as mãos, dentro deste espaço delimitado. A gesticulação demasiada e não relacionada com a informação que é passada também é desaconselhável, pois além de ser uma postura grosseira, tira totalmente a atenção daquilo que é dito. Ainda falando sobre a preparação do trabalho que vamos expor, é necessário que internalizemos que a tarefa é importante para nós, a tarefa de preletor, assim como é para o próximo, que a segurança psicológica começa com a adequada preparação do tema, através de estudo dedicado e ensaio. Isso evitará o desconforto, a falta de confiança, o medo. Devemos sempre preparar material em excesso e levar conosco uma cópia de segurança. Nunca, isto é uma regra, confiemos na nossa memória. A prece, assim como a vivência natural do que se prega, são fatores primordiais para que a vida do preletor seja agradável e consistente com aquilo que prega. Não sejamos hipócritas, carregando como doutrina o faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Por isso devemos nos preparar através da prece, promover sempre em nossas vidas a vigilância e a oração, vivendo os mesmos postulados evangélicos que ensinamos aos outros. Quando assim o fazemos, teremos sempre a companhia de boa vontade de um anjo guardião, sussurrando aos nossos ouvidos e inspirando-nos sobre aquilo que deveremos falar. As preleções bem preparadas, cuja vivência do que pregamos faz parte da nossa vida, são os mais belos testemunhos de fé e de amor ao próximo. Lembremos que todos nós temos esse guia espiritual, pronto a nos auxiliar a cada nova tarefa assumida. Aprenda a se conectar com ele. O trabalho é de parceria. Não descure da parte que lhe cabe na tarefa. Cuidado com o pronome pessoal. Devemos empregar sempre a primeira pessoa do plural, nós, ao nos dirigirmos ao público, evitando o pronome coletivo, a gente. Não é aconselhável o uso do pronome pessoal eu ou você. Devemos nos colocar nas mesmas condições das pessoas a quem nos dirigimos,
Por isso, se eu disser eu fiz ou vocês devem, vocês precisam, nos colocaremos em condição distinta e isto poderá criar um distanciamento entre o preletor e o público. Quanto à sua movimentação, lembre, os movimentos têm o poder de aumentar a concentração dos ouvintes. Não lhe dê as costas e movimente-se em variações triangulares, ou seja, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, em frente e retornando ao seu ponto de origem. A experiência nos mostra que quando fazemos isso, pessoas que inicialmente se demonstram desinteressadas ou sonolentas passam a prestar mais atenção em nós e durante toda a preleção quando percebem que estamos nos aproximando delas. Ao olhar os ouvintes, encare-os de frente, sem medo, sem altivez, movimentando a cabeça de forma não linear, usando a flexibilização do pescoço, ombros e tronco. Isso faz com que eles nos deem atenção. Quando houver conversação paralela, pausar a sua fala pode ajudar a fazer o público entender que o foco da palestra está em você. Vestuário e cacoetes. O vestuário sempre deverá ser discreto, nem muito à vontade e tampouco demasiadamente formal, assim como deveremos evitar partes do corpo à mostra, pois que denotam sensualidade. Lembremos que o centro espírita também é um pronto-socorro, e é natural que em um hospital hajam enfermos da alma, que estarão predispostos à maledicência e à sensualidade. Os excessos de adorno, joias como relógios caros, ou comparecer de terno e gravata, num ambiente onde sabemos que as pessoas que lá frequentam são pessoas humildes, é demasiadamente constrangedor. Portemo-nos, portanto, de forma muito natural, com roupa discreta. Para os homens pode ser uma camisa social ou camisa polo, uma calça social e um sapato. Evitemos gravatas, são desnecessárias. Para as mulheres, um vestido que não exponha demasiadamente o colo, nem a linha superior dos joelhos e tampouco tenha transparência. Os cacoetes também desfocam a atenção dos ouvintes, que passam a perceber e prestar mais atenção na atitude e não na mensagem. Passar os dedos excessivamente entre os cabelos, estalar os dedos, balançar as pernas, gesticular excessivamente, são exemplos de cacoetes que deveremos evitar. Uma coisa bastante importante, embora pareça irrisória, é a ingestão de água sem necessidade quando estivermos prelecionando. É claro que quando chegarmos a uma casa espírita como preletores convidados, nos será oferecido um copo com água. Utilizemos, portanto, deste artifício apenas quando for necessário, quando houver alguma intercorrência na nossa fala que impeça a continuidade da palestra. A sua presença eloquente. Anteriormente, o dissemos da necessidade de produzir conteúdo em abundância. A riqueza de conteúdo doutrinário, através de estudo metódico, permanente e compromissado, é uma premissa que devemos seguir. A clareza quando se simplifica o conteúdo e utiliza-se a pronúncia correta das palavras. Por exemplo, eloquente e não eloquente. Deveremos também primar pela objetividade no tema, exercitando a capacidade de síntese de assuntos periféricos e controlando o tempo disponível. Isso se consegue com ensaio constante. O que queremos dizer com assuntos periféricos? São os assuntos paralelos que carreamos junto à nossa palestra para que eles convirjam no final para a nossa ideia central. Se a ideia central ou o tema central é o amor, poderemos falar de indulgência, poderemos falar de benevolência, mas, porém, mostrando que são predicados da composição do verdadeiro amor. Sejamos criativos. Criatividade é a capacidade de tornar a preleção interessante e original, fugindo aos padrões formais e trazendo o tema para a situação atual de vida da sociedade, cuidando para não personalizar
ideias em conceitos cristalizados da própria vida ou introjetar situações não vivenciadas. Enfim, devemos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo foi trazido pelos Espíritos através de Kardec com a proposta de simplificar as informações contidas no Novo Testamento, visto que pela linguagem e os costumes diferentes dos nossos, a essência muitas vezes ficava perdida aos leitores pouco estudiosos, e mesmo àqueles muito estudiosos, pois vemos muitas vezes controvérsias sobre assuntos simplórios. Nossa proposta como preletores, portanto, é adotar uma didática semelhante à de Jesus, trazer assuntos da vida cotidiana, lembremos, não controversos, para ilustrar os ensinamentos que passamos. É obrigação do preletor também desenvolver habilidades com enfoques e argumentações diferentes e sempre atuais. É importante que o preletor tenha a cabeça aberta para pensar além do mundo do autor da literatura estudada, sem fugir à sua linha de raciocínio. Enfim, deverá ser verdadeiro no que diz e faz. Jesus já nos orientava, seja seu dizer sim, sim e não, não. O importante que nós devemos entender é que estamos na condição de preletores para levar às pessoas as verdades espirituais. E quais são elas? As verdades que temos atualmente são aquelas que estão na obra da codificação espírita. Portanto, estudá-las e compreendê-las significa simplesmente vivenciá-las com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Quando agimos desta forma, fica muito fácil esclarecer a quaisquer dúvidas que surjam durante a nossa preleção ou aula. Visto que já vivemos o Evangelho e qualquer pergunta que for feita das mais variadas formas, a essência da resposta residirá sempre dentro do nosso coração. E aquilo que sai pela boca, certamente o vem do nosso coração. Na eventualidade da necessidade de trazer uma frase de efeito impactante para consolidar um ou outro ensinamento, lembre-se, pesquise antes a fonte. Temos muitas informações na internet, por exemplo. Nas redes sociais, temos gravuras ou figurinhas muito bonitas com frases maravilhosas. A frase em si pode ser muito bela e não necessitar, pela via da razão, de que nós busquemos a autoria. Mas isso se faz diferente quando vamos transmitir essa ideia a outra pessoa. As pessoas precisam sentir segurança e ver no preletor uma autoridade no assunto. E para isso é necessário que pesquisemos muito antes de informar. Existem muitas frases que são atribuídas a Chico, a Bezerra, a Divaldo e outros luminares da doutrina espírita. Todavia, quando nós imprudentemente lançamos essas frases e dizemos que a autoria é de fulano, de cicrano ou bertrano, nós prestaremos um desserviço à medida que aquela frase bem poderá não ser daquele autor o qual nós informamos. E se coloquem no lugar da pessoa que recebeu a informação de você e de repente ela descobrirá que aquela informação não pertence a tal e qual autor. Daremos agora 2 exemplos de falas equivocadas. O primeiro exemplo, que é muito comum. Jesus disse que poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Na realidade, se formos procurar nas escrituras evangélicas, essa frase, desta maneira, nunca foi dita. O que Jesus disse, na realidade, é a frase que você poderá ver aqui no rodapé do vídeo. A outra assertiva comum de vários preletores e que ouvimos várias vezes é que Jesus nos ensinou isso, temos como referência o ano atual, há 2021 anos atrás. E isto é uma inverdade. Quando Jesus começou a sua pregação, conforme as Escrituras, no seu 30º ano de vida. Portanto, não foi no princípio de sua encarnação na Terra há 2021 anos. Sigamos então com o nosso slide. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, se está sendo interessante e importante para você, inscreva-se no canal Escola da Vida Maior,
Acione o sininho das notificações para receber as notificações de novos vídeos toda semana. E também aproveite, dê uma curtida neste vídeo e compartilhe com os seus amigos. Continuando, falaremos um pouquinho de vícios de linguagem. Alguns cuidados importantes são com a intensidade da voz, enfim, volume, com a tonalidade da voz, que é a frequência ou cadência das palavras, o timbre de voz, que é a qualidade. Devemos cuidar para que ela não seja nem muito aguda e nem muito grave. E principalmente com a dicção, que é a articulação, clareza e nitidez. Por isso, recomendo sempre que se abra bem a boca, mesmo porque na atualidade teremos no nosso público invariavelmente pessoas com problema de audição e que se lançarão ao recurso de observarem as pronúncias de cada palavra que você diz. Desta forma, conseguirão, ainda que não tenham a habilidade da leitura labial, compreender aquilo que é dito. Evitemos também alguns vícios, como por exemplo, pontuar o final de cada frase com o né, tá, que são vícios de linguagem que, quando utilizados excessivamente, tornam a sua preleção muito pouco atrativa, levando à desatenção e à sonolência. Outra coisa que deverá ficar muito clara é que quanto mais vocês estudarem o tema, quanto mais material vocês reunirem, maior será o tempo que vocês necessitarão para expor todo o tema. Logo, se vocês tiverem 30 minutos para expor o tema, mas um material de 2 horas, vocês conseguirão fazer um belíssimo trabalho em 30 minutos. Mas existe um efeito oposto. Quando vocês têm pouco material, quando o seu trabalho não é rico, os 30 minutos parecerão uma eternidade. E o que acontece neste caso? O preletor começa a fazer variações repetidas de informações que ele já passou. Ou seja, ele começa a trabalhar num circuito fechado de informações. Por exemplo, o amor é de essência divina. E não sou eu que digo. Quem disse foi Jesus, foi Pedro, foi João, foi Tomé. O amor é a virtude primordial, que une todas as criaturas, que dá equilíbrio ao universo. Ah, o amor! Como podemos conceber que uma criatura não saiba amar? O amor é o objeto central de nossas aspirações. Perceberam como isso fica demasiadamente cansativo? A informação é sempre a mesma, que o amor é bom. Portanto, basta o dizer em uma única frase e prosseguir um encadeamento de ideias racionais, uma sequência lógica. Evitemos também os termos estrangeiros, que, apesar de muitos deles já estarem incorporados no nosso vocabulário, para alguns não é de conhecimento. Termos do tipo feedback, backstage, background, backup, apesar de serem do conhecimento de muitos, aplicam-se mais apropriadamente a questões profissionais, mas não para uma preleção de teor evangélico. Com isso, agora só nos resta, portanto, fazermos o nosso encerramento, que consiste numa vibração. Vibrações pela humanidade, por todas as nações e pelos lares, pelos doentes, e aqueles nomes também que se encontram dentro da caixinha de vibrações de cada centro espírita. Também podemos vibrar pelos nossos lares e devemos vibrar, inclusive, por nós mesmos. Afinal, também somos filhos de Deus. O desfecho final é o nosso sincero agradecimento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão e mestre. Para encerrar, eu deixarei aqui uma pequena tarefa para vocês. É claro que a teoria sem prática não leva ao êxito. E para que você consiga o êxito nesta nova tarefa, que eu tenho certeza que você quererá abraçar, você precisa se exercitar. Enfim, sem dor, sem ganho. Por isso eu vou deixar essa tarefa aqui para você. Escolha uma das frases trava-língua que eu vou deixar para vocês na descrição deste vídeo. Depois escolha um dos temas que nós vamos sugerir. O tema pode ser uma flor,
um passeio inesquecível, um livro que li ou ainda um personagem mágico. Lembre-se que você deverá implementar as técnicas para a elaboração do seu tema, conforme nós já explicamos no início deste vídeo. O seu tema deverá ter um início, um meio e um fim. E a duração será de apenas 3 minutos. Ensaie sozinho no seu cantinho, de frente para um espelho, e procure a cada novo ensaio implementar cada uma das técnicas que você aprendeu conosco. Se você conseguir implementar o pouco ensinamento que nós passamos neste vídeo, pode ter certeza, você será o melhor plano C que a sua casa espírita já conheceu.